Bom dia, turma. Vamos dar início a mais uma aula de ciências do nono ano da Escola Municipal José Reis. Professor David Brook falando. E hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Mendel e os cruzamentos genéticos. Então, na última aula a gente falou sobre a hereditariedade, né? E a hereditariedade, ela foi tudo que a gente discutiu sobre essa questão da hereditariedade, ela só foi cunhado esses termos, esse conhecimento por conta desse pesquisador, tá? Chamado Gregor Johann Mendel, tá? Ele era um monge agostino, tá? Ele é um monge, vivia no mosteiro e passou alguns anos estudando química e física, e depois que ele retornou dos seus estudos, ele começou a fazer experimentos de genética utilizando ervilhas. Então ele utilizava as ervilhas, fazia cruzamentos das ervilhas, e a partir daí ele começou a entender, né, as questões de hereditariedade, e foi ele que determinou algumas regras para hereditariedade, tá? E através desses cruzamentos de ervilha. Por conta de todo o seu envolvimento com essa questão dos estudos de hereditariedade, ele ficou conhecido como o pai da genética, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse que é o estudo principal dele, que é a primeira lei. Existem outras leis, vocês vão estudar em outra oportunidade, mas essa primeira lei, ela é importante para a gente entender realmente como é que ocorre a hereditariedade, tá? Então, nos experimentos de Mendel, né, ele utilizava duas espécies não, né, da mesma espécie, dois tipos de ervilha. E cada tipo de ervilha tinha lá suas características, tá? Como, por exemplo, a posição da flor, tá? Como a flor se posicionava, a altura da planta, a textura da semente, se era lisa ou se era rugosa, a cor, que era amarela, poderia ser, algumas eram amarelas, outras eram verdes, o formato da vagem, tá? Então, a cor da vagem, vários aspectos diferentes da mesma espécie de ervilha, tá? Então, a primeira lei, a gente vai focar na questão da semente, se a semente era da cor da semente, se a cor da semente era amarela ou se era verde, tá? Esse aspecto vai ser suficiente para a gente entender como é que Mendel determinou que os caracteres, né? Ou caracteres, pessoal, é a mesma coisa que características, tá? Só que em genética a gente fala caractere, tá? Os caracteres eram passados de um para o outro, tá? Então, como ele fez, tá? Ele tinha ervilhas da mesma espécie, ou seja, se são da mesma espécie, elas poderiam cruzar entre si, tá? Poderia ter um cruzamento entre elas, mas com características diferentes. Então a gente não, né? Mendel tinha uma ervilha, tá? Com a semente amarela e outra ervilha com a semente verde, tá? E Mendel chamava essas ervilhas, tá? De geração parenteral, tá? Geração parenteral. A geração parenteral, ele considerava ela pura, tá? Porque ela só reunia uma única característica da que ele estava observando. Qual era a característica? Sementes amarelas e sementes verdes, tá? Da ervilha, tá? Então, ele cruzou
essa geração que ele chamou de parenteral, as puras. Quando ele cruza a geração parenteral, ele observa que só tem a próxima geração, que ele chama de F1, que, embora ele cruzou uma verde com uma amarela, ele só tem amarela na geração. Ele acha estranho isso. Nossa, o que aconteceu aqui? Eu tinha uma ervilha da semente amarela e a outra ervilha da semente verde. Quando eu cruzei as puras, eu só tive semente amarela, tá? Ele chamou essa geração de F1, tá? E ele guardou essa informação. Depois ele fez uma autofecundação. O que foi a autofecundação? Ele cruzou essas gerações que eram irmãs, tá, de ervilha, ele cruzou entre si, ou seja, elas não eram mais puras, né, porque elas eram formadas de duas puras distintas, ele cruzou elas. Quando ele cruza elas, a próxima geração, que ele chamou de F2, ele observou que apareciam 3 gerações amarelas, três ervilhas amarelas, com sementes amarelas, e uma com a semente verde, tá? Ele observou isso, tá? Por que ele observou isso? O que ele concluiu com isso? Ele concluiu o seguinte, que as ervilhas amarelas apresentavam genes, tá, que dominavam em relação aos genes, tá, que eles chamam os genes aqui de fatores, que dominavam em relação à ervilha que apresentava sementes verdes, tá? Por que dominavam? Porque quando ele cruza as gerações puras, o que acontece? O que esse V quer dizer, pessoal? O V grande quer dizer que o gene ele é responsável pela cor amarela, tá? E o V pequeno quer dizer que ele é responsável pela cor verde, tá? Quando você cruza, os descendentes da geração parenteral recebem sempre um gene desse no gameta, tá? Lembram que um gene é fornecido pelo pai e outro pela mãe, tá? Então, um gene foi fornecido aqui, foi o Vzão, que está relacionado com a cor amarela. E um outro gene aqui foi o Vzinho, que está relacionado com a cor verde. Quando eu tenho o Vzão com Vzinho, não é nenhuma dessas combinações que vocês viram anteriormente, porque Vzão com Vzão é amarelo, o puro. O Vzinho com Vzinho é verde. Mas quando você coloca o Vzão com Vzinho, o que sobressai é o gene da cor amarela, que é o Vzão, tá? Como eu tive duas gerações, eu tive duas ervilhas, né, sendo geradas com a cor amarela, e elas são oriundas de uma verde e uma amarela, isso quer dizer que eu tenho os genes Vzão e Vzinho em uma e Vzão e Vzinho em outra. Ou seja, eu tenho o gene para o amarelo, tá? E tenho o gene para o verde. Só que como o gene para o amarelo, que está sempre, ele domina o gene para o verde, ele é dominante, sempre que eu tiver o gene do amarelo com o verde, eu vou ter a cor amarela na semente da ervilha. E é por isso que na geração F1 ele viu a cor amarela, tá? E aí a gente tem uma definição sobre esses genes, sobre esses fatores, né? Que eu estou falando gene aqui, mas lá no texto, né? E na história de Mendel ele chama de fatores. Não tinha ainda sido descoberto que esses fatores eram genes. Hoje a gente sabe que é gene.
tá? Nós descobrimos que os genes que dominam, eles são chamados de genes dominantes, tá? E os que não, são dominados, eles são chamados de recessivos, tá? Então aqui, quando a gente cruzou as espécies puras, nós temos, né, indivíduos que são chamados de heterozigotos. Por que heterozigotos? Porque ele tem o gene de um e o gene do outro, genes diferentes, não são iguais aqui, né? Porque esses indivíduos aqui da geração parenteral, esses indivíduos aqui da geração parental, perdão, tá? Da geração de pais, eles são homozigotos, porque os genes são iguais, ó, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, tá? Mas quando eu cruzo a geração parental e formo a geração F1, tá? Eu tenho genes, tá, heterozigotos, porque eles são diferentes. Eu tenho o gene dominante de um e o gene recessivo do outro, tá? E toda vez que eu tiver, tá, genes heterozigotos, eu sempre vou ter o dominante, a característica do dominante sendo expressa, sendo demonstrada, sendo observada, tá? Então, o que aconteceu aqui? Como um deu Vzão, que é dominante, o outro deu Vzinho, o que eu tinha aqui agora de homozigoto, agora eu tenho um heterozigoto, sendo que a característica dominante, que é a cor amarela, sendo demonstrada, tá? Quando a gente faz a autofecundação, ou seja, a gente cruza dois heterozigotos, tá? Heterozigotos, porque eles têm genes diferentes, a gente vai ter a geração F2, tá? E o cruzamento da geração F1 vai me dar essa geração F2. E na geração F2 eu vou ter dois genes homozigotos, ou seja, eles são iguais, tá? Só que um gene homozigoto eu tenho os dois dominantes, então a cor que vai aparecer é a amarela. O outro gene homozigoto eu tenho os dois genes recessivos. E o recessivo vai aparecer a cor verde. Como o recessivo ele só vai ser expresso quando você tiver apenas recessivo, tá? Porque ele não consegue ser expresso quando tem um dominante junto com ele. Eu só tenho uma ervilha aqui, tá? Verde, tá? Com homozigoto recessivo. Esse é homozigoto dominante. Por outro lado, eu vou ter também a possibilidade de ter dois heterozigotos. E nesses dois heterozigotos, o que vai prevalecer de cor é a cor amarela, tá? Porque o dominante está aqui. Então, nessa geração F2, eu tenho 3 ervilhas amarelas e uma verde, tá? Por quê? Tudo isso porque a maior parte dos genes que foram distribuídos, tá, vão estar relacionados com genes dominantes, tá? Ou seja, metade, 50% do gene que é doado é dominante, 50% é recessivo. Isso vai me dar uma dominância de 75% aqui. 1, 2, 3, dá 75% do total. Então eu tenho 3 amarelas e uma verde. Daqui a pouco eu vou mostrar um esquema que ainda vai ficar mais fácil de entender isso, tá? Qual é a conclusão que Mendel chega com esse experimento da primeira lei de Mendel? O que quer dizer a primeira lei de Mendel? Então, a primeira lei de Mendel diz: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, né, que se separam durante a formação dos gametas. Então, essa ervilha aqui
ela é amarela e essa aqui é verde. Esses genes aqui que determinam que essa seja amarela e esse aqui que determina que ela seja verde. Só que na hora de formar um gameta, ou seja, o gameta, não sei se vocês estão lembrados da aula anterior, é quem vai doar esse gene. O gameta vai separar esses genes e vai doar apenas um, tá? Então, na hora que eu formo um gameta, eu vou dar um Vzão em um gameta e o outro Vzão em outro gameta. Ou, no caso desse aqui, um Vzinho para um gameta e um Vzinho para outro gameta. Só que um gameta desse vai se juntar com um gameta desse, tá? E o que a gente vai ter aqui é a união de um gameta da ervilha amarela com o gameta da ervilha verde. Como o gameta daqui vai estar carregando um gene para amarelo, esse daqui vai estar carregando um gene para verde, tá? Por isso que esse vai ter os genes diferentes dos dois, tá? Embora a expressão vai ser amarela, porque a característica que predomina, que domina, é o Vzão, que é para a característica amarela, tá? Então, eles vão se separar nos gametas e vão se juntar quando esses gametas formarem os zigotos, tá? Então, durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes, tá? Então, isso, a primeira lei de Mendel está falando da hereditariedade do que você está herdando. Então, você só herda um gene de cada indivíduo pai, ou seja, ou mãe ou pai, tá? Para formar quem você é, tá? Então, por exemplo, vamos falar novamente sobre genes dominantes e genes recessivos e genes homozigotos e heterozigotos, tá? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente tem 2 cromossomos, tá? O gene em cada um desses cromossomos e os alelos, né? Que são os cromossomas que são correspondentes. A gente estudou isso na última aula, tá? Então, nesse cromossomo aqui, tá? Que é homólogo a esse, ou seja, esse cromossomo é igualzinho a esse, só que um veio da mãe e o outro veio do pai, tá? Nós temos aqui os genes idênticos, tá? Eles dois genes dominantes, um chamado azão e o outro chamado azão. Então, o meu alelo aqui é AA. Então, o meu alelo aqui, tá? É homozigoto, porque eles são iguais. Por outro lado, no mesmo cromossomo, eu tenho outro gene que é para outro. Ah, para que característica é esse AA? Pode ser para qualquer coisa, só um exemplo, tá? Poderia ser para cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho um gene que é homozigoto, tá? Dominante, porque ele só tem genes dominantes. O gene dominante sempre é representado por letra maiúscula, tá, pessoal? No outro cromossomo aqui, nós temos, no outro alelo aqui do cromossomo, no mesmo cromossomo, um outro alelo, ou seja, um outro par de genes, nós temos genes que é chamado gene B. Só que nós temos um gene dominante, Bzão, e um gene recessivo, Bzinho, tá? Esse alelo aqui vai ser chamado Bzão, Bzinho. Ele é heterozigotos, porque eles são diferentes. Um é Bzão, o outro é Bzinho, não é Bzão, Bzão, tá? Quando eles são heterozigotos, a característica que vai prevalecer é do gene dominante, tá? Que é o Bzão. Embora você tenha o gene recessivo, o que vai prevalecer é o dominante. Então aqui a gente tem um heterozigoto, tá? Um gene heterozigoto e os genes homozigotos, tá? Essa é a diferença de homozigoto e de heterozigoto, tá? Dominante. Dominante vai ser sempre quando você tiver um gene que vai ter pelo menos um dominante, um Bzão ou um Azão.
Se você tem um Bzão, o que vai prevalecer é a característica observada por esse gen dominante. Se você tem 2, continua sendo, porque você tem 2. Tá? Se você tiver 2 recessivos, aí é a característica do recessivo. É por isso que aqui na ervilha, tá, você tem o Vzão, Vzão e o Vzinho, Vzinho. Quando cruza os dois, você tem heterozigotos, tá? Só que a característica dominante é para amarelo, porque você tem um Vzão lá que dá a característica amarela e não a característica verde, tá? Quando você cruza esses dois, como você gera entre todas as suas gerações, além dos heterozigotos, você gera um homozigoto dominante, que vai continuar sendo amarelo, mas você também vai gerar um homozigoto recessivo. E aí você vai ter a cor verde. Tá? Então, no caso dessa ervilha, quando você cruzar a amarela com a verde, a maior possibilidade, não, ou melhor, quando você cruza duas amarelas, né, a maior possibilidade de ter, você tem a maior possibilidade de ter ervilhas amarelas do que ervilhas verdes. Aqui na animação é uma brincadeira com essa questão, né, do homozigoto e do heterozigoto. Então você tem aqui não está sendo representada por V e sim por Y. Então você tem as ervilhas verdes, né? Verde é homozigoto recessivo e a amarela homozigoto dominante, como está mostrado aqui, só que aqui está V e aqui está Y, tá? Então Yzão, Yzão, Yzinho, Yzinho, tá? É porque está em Y por conta porque está em inglês, enfim. E aqui tem o indivíduo que sai da união desses dois, que é o heterozigoto. Tá? Ele é bem diferente dos dois e vai possuir os dois genes. Só que a característica, ele, embora seja diferente, tem uma característica que ele apresenta de um deles que é visível, que é ser amarelo. Tá? Então, para ajudar no entendimento, né, desse experimento do Mendel, né, da primeira lei de Mendel, um pesquisador chamado Punet, tá, ele desenvolveu um esquema para a gente poder calcular as possibilidades de ter dos genes, né, que poderiam ser gerados a partir do cruzamento de duas espécies, de dois indivíduos da mesma espécie. Tá? Nesse exemplo aqui, não está falando de ervilha e de ratinhos. Tá? Então a gente tem um ratinho aqui, que a gente vai chamar de fêmea, que é branca, tá? E para ser branco ele tem que ter o gene recessivo, ó, Bzinho e Bzinho, e um gene que é preto. Tá? E para ser preto tem que ter pelo menos um gene dominante, que é o Bzão. Tá? Então, ó, Bzão com Bzinho vai dar o rato preto, que é o nosso macho. Se nós cruzássemos, tá, o rato branco com o rato preto, o que daria? Então, a gente fez a gente não, né? O Punet desenvolveu esse quadro, que parece um jogo da velha, né? Onde você faz o cruzamento. Você separa os genes aqui, ó, o Bzão do macho aqui, o Bzinho aqui, tá? O Bzinho da fêmea aqui, o outro Bzinho do outro gene, do outro alelo da fêmea aqui, tá? E aí você faz o cruzamento. Novamente, o Bzão sempre fica na frente, o Bzinho sempre vem depois. Então, quando eu pego o Bzão do macho e junto com o Bzinho da fêmea, eu tenho o Bzão, Bzinho. Aqui nesse quadrante eu tenho o Bzinho do macho e o Bzinho da fêmea, então Bzinho, Bzinho. Nesse outro quadrante aqui eu tenho o Bzinho da fêmea e o Bzão do macho, então Bzão, Bzinho. E nesse outro eu tenho o Bzinho da fêmea com Bzinho
do macho. Então, quando eu cruzo uma fêmea de rato que é preto, porque tem o gene Bzão dominante, com o gene de uma fêmea recessiva, porque é branca, porque tem Bzinho, quando eu cruzo os dois, eu tenho 50% de chance do meu rato ser preto, porque ele vai ser Bzinho, aqui 2 vezes. Como eu tenho 4 possibilidades, 50% de chance. Eu tenho 50% de chances de ser branco, porque eu tenho 50% de chances desse gene ser recessivo. Tá? Isso pode mudar? Pode, dependendo dos genes que vocês vão colocar aqui para calcular a possibilidade. Tá? Se ao invés dessa fêmea, ela fosse, ao invés dela ser Bzinho, ela fosse outra coisa, a gente teria que calcular aqui e ver as possibilidades de quantos negros, quantos brancos ratos nós teríamos, porque a gente ia mudar os genes que seriam doados pela fêmea. Mesma coisa para o macho, dependendo de quais genes que ele iria doar, iria ter uma diferença na possibilidade das suas gerações, tá? Então é bem simples esse quadro, tá? É só você cruzar ali as letras e ver qual é a possibilidade. Então aqui eu tenho 4 possibilidades, dessas 4, 2 delas é para ser negro igual o pai, tá? E 2 delas é para ser branco igual a mãe, ou seja, eu tenho 50% de chance de ser negro, rato negro, e tenho 50% de chance de ser rato branco, tá? Aqui mais um exemplo, só que aqui levando em consideração outra coisa, tá? A letra utilizada, não importa a letra, tá, gente? O que importa vocês saberem é que a letra maiúscula é sempre o gene dominante e a letra minúscula o gene recessivo, tá? Nesse caso aqui é para uma característica, né, da pele, que é o albinismo. O que é albinismo? É quando aquela pessoa ela não tem a produção de melanina, que é a proteína da pele, né, que dá a cor da nossa pele, né, da coloração da nossa pele. Se você não tem a produção de melanina, você tem não tem coloração nem na pele, nem no cabelo. O cabelo fica meio avermelhado do indivíduo que é albino. A pele não tem melanina alguma, a cor dos olhos sempre é muito clara, tá? E esse sujeito é conhecido como albino. E ele precisa se proteger do sol, porque a melanina, uma das importantes funções dela é a proteção dos raios ultravioletas, tá? Então a gente tem aqui um indivíduo masculino, um homem, que tem o gene pro albinismo, que é um gene recessivo. Então, o gene pro albinismo é recessivo. Isso quer dizer o quê? Que você só vai ser albino se você tiver 2 genes iguais, porque ele não vai prevalecer em relação ao dominante, tá? Então você tem esse indivíduo aqui que ele tem o gene do albinismo, mas não é albino, e você tem essa mulher aqui que também tem o gene do albinismo, mas não é albina, porque ela tem o gene dominante para ser normal, tá? Então a gente utiliza aquele quadro de Punnett que a gente viu aqui anteriormente e separa os genes, tá? Aqui do homem em azul e da mulher em rosa, para poder fazer os cruzamentos e ver a possibilidade desses dois, ao terem filhos, de terem filhos albinos ou não, tá? Então, se a gente cruzar aqui esse azão com esse azão, nós temos azão, 2 genes dominantes. 2 genes dominantes, o indivíduo vai ser normal, porque a característica normal é dominante, tá? Se a gente cruzar esse azão com esse azinho, a gente vai ser azinho, então ele vai ser normal, tá? Porque o indivíduo azinho é igual a mãe e o pai, que são normais, tá? Porque o azinho, que é o albino, não vai prevalecer sobre o gene dominante.
só o recessivo prevalece. Só o dominante que prevalece. O recessivo tem que estar junto dois recessivos para ele prevalecer. Tá? Se eu pegar o azinho da mãe com a azão do pai, vou ter a ação azinho, vou ter isso daqui novamente, o indivíduo vai ser normal. Agora, se eu pegar o azinho da mãe com o azinho do pai, eu vou ter um homozigoto recessivo, azinho com azinho. Então, azinho com azinho, o indivíduo vai ser albino. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma chance em 4 do filho deles serem albino, tá? E 3 chances em 4 de serem normais, ou seja, eu tenho 75% de chance dos filhos desses dois que possuem o gene albino de serem normais e 25% de chances de serem indivíduos, um indivíduo albino, tá? Então, tem a possibilidade? Tem, mas é a menor possibilidade, tá? É óbvio que se os dois fossem normais, a chance de ter um indivíduo albino seria 0, e se os dois fossem albinos, a chance de ter indivíduos normais seriam 0, tá? Porque se os dois fossem normais sem os genes, eles seriam um duplo homozigoto duplo dominante, só ia cruzar azão com azão, então ninguém não teria a possibilidade de ter azão, azinho, azinho. E se os dois fossem albinos, só teriam filhos albinos, porque eles só teriam azinho com azinho para serem cruzados. E não teriam outra possibilidade. Tá? Então, esse é um exemplo, levando em consideração uma característica que é o albinismo. Tá? Então, o mesmo quadro vocês poderiam utilizar para ervilha, né? Você poderiam botar aqui Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, para calcular a geração parental. Poderiam colocar Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, para calcular a geração F1, tá? Pessoal, essas questões de hereditariedade, esses quadros, sempre que uma questão pedir, ela nunca vai pedir para vocês adivinharem qual é o gene. Elas vão sempre dar o gene para vocês, tá? Qual é o gene, se é azão, azinho, azão, azão, bezão, bezão, aí depende, pode ser qualquer letra que te deem. Você só tem que levar em consideração que a azão sempre é o gene dominante e a azinho é o recessivo. E o que o recessivo, as características do recessivo só vão ser expressas se os dois genes doados são recessivos. Tá? Se o gene recessivo estiver com um dominante, sempre vai prevalecer o dominante. E se você tiver dominante, dois dominantes sempre vai ser a característica do dominante. Tá? Então, pessoal, a nossa aula sobre a primeira lei de Mendel e cruzamentos genéticos, né, termina por aqui. Junto com essa videoaula vai ter um material impresso sendo distribuído lá no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, né, com a primeira lei de Mendel e com o experimento da primeira lei de Mendel, vocês podem tirar comigo lá na nossa aula no WhatsApp, tá? E junto com esse material, vocês têm material, tem umas atividades para testar o conhecimento de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê lá no WhatsApp, tá? Até a próxima aula.